I am happy to be in this building. Eu estou muito feliz de estar aqui. Some years ago when I was in this building, Alguns anos atrás, quando eu estava nesse mesmo prédio, the floors were not finished o piso ainda não estava terminado and there was dust everywhere. e tinha poeira para todo lado. But it's good to see this temple finished. Mas é bom ver esse templo terminado. Hallelujah. Congratulations, Pastor. Parabéns, pastor. Amen. Amém. I'd like for you to please give a big welcome to my wife, Ruth. Eu quero que vocês deem um grande bem-vindo à minha esposa Ruth. Amen. Amém. I want you to get your Bibles today Quero que abram suas Bíblias comigo essa manhã, because you will use them a lot today. porque hoje vamos usar bastante. The Bible is not a religious book. A Bíblia não é um livro religioso. The Bible is a constitution. Ela é a Constituição. It is a legal document. É um documento legal. It is a law book. É um livro da lei. It is the will of the king. É a vontade do rei. The word testament A palavra testamento means will. significa um testamento de alguém que nos deixou. Please write that down. Escreva isso. The word testament A means palavra- will. Testamento é um testamento como de alguém que faleceu e deixou it algo is- para trás. It is a legal word. É um papel, um documento legal. A will is the intention of one person for another. Um testamento é a escrita intenção de uma pessoa para com outra. It's a legal document. É um documento legal. So you cannot demand anything from a will with emotions. Então você não pode exigir nada de um testamento apenas com emoção. If you go to a courtroom Se você for à corte to demand your rights from a will e exigir os seus direitos daquele testamento, and you become emotional, e você então fica emotivo a respeito disso, the judge will put you out of the courtroom. o juiz vai até pedir que você se retire da corte. The only thing that works in a courtroom A única coisa que funciona na corte is truth é a verdade and law. e a lei. So the only way you can demand anything from this document Então a única maneira que você pode exigir algo deste documento, is you must know the truth você precisa primeiro saber a verdade and you must know the law. e precisa conhecer a lei. So no matter how much you may weep before God, Então não importa quanto você chore diante de Deus, when you finish weeping, ao terminar de chorar, God will ask you a question. Deus vai te perguntar: What gives you the right to demand this? o que te dá o direito de exigir isso? And this is why many prayers are not answered. E é por isso que muitas orações não são respondidas. We think our prayers will be answered because we make a lot of noise. Nós pensamos que Deus responde nossas orações porque fazemos muito barulho. And this is why people don't pray anymore. E é por isso que as pessoas deixaram de They, orar, they don't get results. porque não tem resultado. The smallest meeting in every church is the prayer meeting. A menor reunião numa igreja é aquela reunião de oração. Why? Por quê? Because people don't get results. Porque as pessoas não têm o resultado. Why? Por quê? Because they don't approach God Porque não se dirigem in a the right Deus attitude. com a atitude correta. Jesus told the Pharisees and scribes, Jesus disse aos fariseus e os escribas: you think you will be heard because of your much speaking. vocês acham que serão ouvidos por muito falar? So this book Então este livro
must be understood. precisa ser compreendido. Understand your rights E você também precisa entender os seus direitos when you come before God. quando você vem diante de Deus. You must understand your qualification. Você precisa entender qual a sua qualificação. A legal document Um documento legal is not a religious document. não é um documento religioso. Jesus Christ was never religious. Jesus Cristo jamais foi um homem religioso. He never joined a religion. Ele nunca se juntou a uma religião. He was never a Pharisee. Ele nunca se tornou fariseu. He never joined the Sadducees. Ele nunca entrou para o grupo dos saduceus. He never joined the Sanhedrin Council. Ele nunca entrou em nenhum conselho destes. He never submitted to Caiaphas, the high priest. Ele também nunca se submeteu a Caifás, que era o sumo sacerdote. He didn't join the school of rabbis. Ele também não entrou na escola de He rabinos. was never religious. Ele jamais foi religioso. He visited their synagogue, Ele sim, visitava sinagogas, but he was a problem to them mas ele era mais problema para eles do que qualquer outra because coisa. he didn't have a religious message. Porque ele não tinha uma mensagem religiosa. As a matter of fact, Por his sinal, number one enemy, Por sinal, o inimigo his número um number one dele, opposition a oposição número um a ele, was religious people. eram pessoas religiosas. He never had opposition from sinners. Ele jamais teve oposição alguma dos pecadores. They were his friends, the Bible Eles eram says. amigos dele, a Bíblia nos diz. He was a friend of sinners, Ele era amigo dos pecadores, but he was the enemy of religious people. mas ele era inimigo dos religiosos. Why? Por quê? He was not religious. Porque ele em si não era religioso. His message contradicted their message. Sua mensagem contradizia a mensagem da religião. They were preaching about religion Eles pregavam a respeito and da religião rituals e and rituais e customs, costumes, but he was preaching about a country mas ele pregava a respeito de um and a país, constitution de uma and constituição, laws de leis and rights e direitos and the kingdom. e sobre o reino. A kingdom is a country, O reino é um país. and only kingdoms have constitution. Apenas reinos têm uma constituição. Only nations have constitution. Nações têm constituição. So today, Portanto, hoje, I want to put you in the mind of Jesus, eu quero que você entre na mente de Jesus, so you will understand this document, para que você entenda este documento, so you can get your prayers answered every day from now on. para que todos os dias, daqui para frente, todas as suas orações serão respondidas. Are you ready? Você está pronto para isso? Okay, get your notebooks. I want you to write something Pegue down. aí papel, caneta, anote. A kingdom is not a religion. Um reino não é religião. Escreva. Anote isso. A kingdom is a country. Um reino é um país. And the Bible is about a kingdom. E a Bíblia, tudo que ela diz respeito é sobre o reino. A kingdom is a nation. O reino é uma nação. And the name of the kingdom that Jesus spoke about, E o nome deste reino que Jesus mencionava, all countries have names. todos os países têm um nome. Brazil, Brasil, Colombia, Colômbia, Venezuela, Venezuela, Chile, Chile, o Mexico, México. and Jesus says heaven. E Jesus disse, os céus. Heaven is the name of the country. O céu é o nome do país. It's a real place. É um lugar verdadeiro. Brazil exists. Brasil existe. Mexico exists. O México existe. The Bahamas exists. As Bahamas existem. And some of you never been to the E Bahamas. alguns de vocês nunca estiveram nas Bahamas. You never saw where I live. Vocês nunca viram onde eu moro. But because you can't see it, Mas, mesmo que você não o possa doesn't mean ver, it doesn't exist. não significa que não exista. I am proof that the Bahamas exist. Eu sou prova de que as Bahamas existem. Jesus Jesus, came down from heaven. ele veio dos céus. They asked him one time. Lhe perguntaram certa They vez. said, "Where are you from?" Ele disse, de onde o senhor vem? That's a confusing question. É uma pergunta meio Because confusa, they não? knew his mother, Porque conheciam sua mãe, Mary. Maria, They knew his father, conheciam seu pai, Joseph. José.
They knew his brothers and sisters, conheciam seus irmãos e irmãs, James Tiago and John. e João He had sisters. e as irmãs, They knew he was born in Bethlehem. e ele que havia nascido em They Belém, knew he grew up in Nazareth. aí ele mudou-se para Nazaré. So they asked him, "Where are you from?" Aí lhe perguntaram, It's a de onde stupid você vem? question. É uma pergunta meio They estúpida. know where he was from, Eles sabiam de onde ele vinha, but they kept asking him, "Where are you from?" mas continuaram perguntando, de onde você é? Why? Por quê? Because they were confused. Porque eles estavam confusos a respeito disso. Why? Por quê? He didn't act like someone from Bethlehem. Porque ele não agia como alguém de Belém. He didn't act like someone from Nazareth. Ele não agia como as pessoas de Nazaré. His culture was different. A cultura dele era So they diferente. asked him, Então lhe "Where are perguntaram, you from?" de onde você vem? His answer. E a resposta? Listen carefully. Ele disse, His answer. escute, I came down from heaven. eu vim dos céus. Interesting. Interessante isso. So I came from the Bahamas. Eu vim das Bahamas. You've never seen the Bahamas. Vocês nunca viram a But Bahamas. because I am here, Mas porque eu estou aqui, you know it exists. você sabe que existe. You don't need to see heaven Você não precisa ver to o know céu it exists. para saber que existe. Because the citizen came to visit. Porque um cidadão veio para Yeshua. visitar. Yeshua. Hallelujah. Aleluia. Not only the citizen came to visit, Não apenas um cidadão ou qualquer veio visitar, but the king came to mas o visit. próprio rei veio visitar. And when he came to earth, E quando ele veio à terra, he did what I do. ele fez o que eu He faço. kept talking about his country. Ele continuou falando sobre seu beautiful país, place. é um lugar It's a lindo, peaceful place. é pacífico, No bem, crime, não tem No crime, divorce. não tem No divórcio, sickness. não tem doença, disease. não tem nenhuma No enfermidade, frustration. não tem frustração, fear. não tem No medo, war. não tem guerra. It's a beautiful country. É um he lugar says. maravilhoso, ele diz. And then he says, E aí disse, you also came from there, vocês também vieram de lá, but you lost your citizenship. mas vocês perderam sua cidadania. And he said, I came from heaven Ele disse, eu vim dos céus to reconnect you to your country. para religá-los ao seu país. That's why Jesus came to É earth. por isso que Jesus veio à He terra. came to earth Ele veio a essa to terra bring heaven back to para earth trazer os céus de volta à and to terra give you back your e citizenship. te devolver a sua cidadania. Now, let's see if this is true. Agora vamos ver se isso é verdade. I want you to write this down, please. Anote isso, por favor. The purpose of God was to establish the kingdom of heaven on earth. O propósito de Deus era estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Escreva. Anote isso. That's the original purpose of God. Esse é o propósito original de Deus. It had nothing to do with religion. Não tinha absolutamente nada a ver com religião. God's original purpose O propósito original de Deus was to establish the kingdom of heaven on foi earth. o estabelecimento do reino dos céus na terra. His plan was to colonize earth Seu plano de colonizar a terra with the kingdom of heaven. com o reino dos céus. The same way Portugal colonized Da Brazil. mesma forma que Portugal havia colonizado o Brasil, Portugal was a kingdom. Portugal era um reino naquela época, Years ago. muitos anos atrás, And the Portuguese came to South America e os portugueses vieram à América do Sul, and they took over South America. e eles então dominaram essa América do Sul, And the king of Portugal claimed South e America. o rei de Portugal então tomou posse dessa terra. And the king of Portugal sent the Portuguese people to E o- live in South O America. rei de Portugal então enviou cidadãos portugueses para viverem And aqui. that's how Brazil was created. E é assim que surgiu o Brasil. Brazil Brasil is a colony of Portugal. era uma colônia de Portugal. This is why Brazil speaks Portuguese. E essa é a razão porque o brasileiro fala This português. is why Brazil eats rice and beans. É por isso que nós comemos arroz e feijão. This is why Brazil has Portuguese culture. É por isso que o Brasil tem muito da cultura portuguesa. Why? Por quê? When a kingdom colonizes a territory, Quando um reino coloniza um certo território it sends its citizens to live in the e territory envia os seus cidadãos a habitar naquele lugar, Why? por que eles fazem to isso? make the territory just like the kingdom. Para transformar aquele território igualzinho ao reino. That's why God put man on earth. É por isso que o homem foi colocado aqui na terra por Deus. You are not from earth. Você não é aqui da terra. Escreva. Anota isso. You are not from earth. Você não é da terra.
You originally came from heaven. Originalmente você veio dos céus. So deep inside of your spirit, Então lá dentro, no mais profundo do seu espírito, you miss your home. você sente saudade da sua terra, da sua casa. This is why, É por essa razão deep in the spirit of every human, que no mais profundo do espírito de todos os is the humanos belief in another place. existe a crença de um outro lugar. Sometimes we can't explain that belief. E muitas vezes a gente não sabe explicar essa crença. This is where religions were created. E foi por isso que religiões foram criadas. Buddhism, Budismo, Hinduism, hinduísmo, Islam, os islâmicos Confucianism, e Confúcio and all religions e todas as outras religiões. are man believing there's another place. Tudo isso é porque o homem crê que existe um outro lugar. The Muslims call it paradise. Os muçulmanos chamam de paraíso, The Hindus call it reincarnation. os hindus chamam isso de reencarnação The Buddhists call it the cosmos. e o budista chama isso de cosmos. And the Christians call it heaven. Agora nós cristãos chamamos de céu. And when the Portuguese colonized South America, Uma vez que os portugueses vieram colonizar a América do Sul, the king of Portugal o rei de Portugal stayed in Portugal, permaneceu lá em Portugal but he sent a local governor e enviou um governo to local rule Brazil. para que fosse o gerenciador do Brasil, que They administrasse o communicated Brasil. constantly. E havia comunicação constante. And whatever the king wanted, O que o rei quisesse it was manifested in Brazil. haveria de ser manifesto no Brasil. So the king ruled Brazil Então o rei era all regente the sobre way o from Brasil, Europe. mesmo estando lá na Europa. He didn't live Ele não in vivia no Brasil. He Ele, lived in Portugal. ele continuou morando But he em Portugal, ruled Brazil. mas ainda era regente sobre o Brasil. They understood the king's language. Eles entendiam a língua do rei. They understood the king's culture. Eles entendiam a cultura do rei. And so they made Brazil just like Portugal. Então transformaram o Brasil igual a Portugal. But one day, Mas um dia, Brazil did something. o Brasil fez algo. Brazil said to Portugal, O Brasil disse a Portugal: we don't want you to rule us anymore. não queremos que você governe-nos We mais. declare independence. Nós declaramos independência. Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. Adam said to God, Adão virou-se a Deus Adam said to heaven, e disse aos céus: I don't want you to rule me anymore. não quero mais que você seja o regente sobre a minha vida. We declare independence. Ele declarou independência. And earth became independent E from a heaven, terra então teve a sua independência do céu. just like Brazil became independent from Portugal. Assim como o Brasil se tornou independente de Portugal. So Brazil lost citizenship. Aí o Brasil perdeu a cidadania. Brazil has no rights in Portugal. O Brasil agora não tem direito algum em Portugal. Brazil can demand nothing from the O Portuguese. Brasil não pode exigir nada de Portugal. When you go to visit Portugal, Se você for visitar Portugal, you feel like you are still home. você se sente em casa. You speak the same language, Fala a mesma língua, eat the same food, come a mesma comida, and then you come back to Brazil, e aí volta ao Brasil, but you are not a citizen. mas não é cidadão português. You don't represent Portugal. Você não representa Portugal. God said to Adam, Deus disse a Adão: you are like sheep vocês são como carneirinhos, gone astray. ovelhinhas que fugiram. You've gone your own way. Vocês tomaram seu próprio caminho. God said to Adam, Agora Deus disse a Adão: you are Adam. You are Adam. você é Adão. He said, Adam, Adão, there's a way that seemed right to you, existe uma maneira que para você parece ser certa, but the end thereof is death. mas o final disso leva à morte. You were never created to live separate from heaven. Você não foi criado para viver separado do céu. So you are dying. Por isso você morre. So when Adam said to God, Então quando Adão disse para Deus: I don't want you anymore. eu não quero mais o Senhor.
I want to be my own government. Eu quero ter o meu próprio governo. Man created his own government. O homem criou seu próprio governo. And the kingdom of God left the earth. E o reino dos céus deixou a terra. The influence of God left the earth. A influência de Deus saiu da terra. But God said something Mas Deus disse algo. in Genesis chapter 3. Em Gênesis ainda capítulo He 3. said, Adam, Ele disse: it's Adão, okay. não tem problema. And the devil began to rejoice. E o diabo começou a ficar feliz. I have destroyed the country. Consegui destruir um país. I have made man declare independence. Eu fiz com que o homem declarasse I independência. will now set up my government on earth. Agora então eu posso estabelecer o meu governo na The terra. kingdom of darkness E o reino das trevas took over man's life. tomou o território que era do homem. And the Constitution in your hand E a Constituição na sua mão talks about the kingdom of darkness. fala exatamente sobre o reino das trevas. Please write it down. Anota isso. Earth became ruled by another king. A terra então começou a ser governada por um outro rei. His name is Satan. O nome dele é Satanás. The Bible says he is the prince of darkness. A Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas. Prince means ruler. Príncipe é um regente. Prince of darkness. O príncipe das trevas. Write the word darkness down. Anote aí a palavra trevas. The Hebrew word for darkness is important. A palavra hebraica para trevas é muito importante. Please write it down. Darkness. Anota isso daqui. Escreve ali. Trevas. Write this down. Very important. Anota. Isso é muito The importante. Hebrew word for darkness, A palavra hebraica para is- trevas é ignorance. ignorância. Escreva. Anota isso. Ignorance. Ignorância. Very important. Muito importante. Satan is called Satanás foi chamado the prince of darkness. de príncipe das trevas. How did he take over earth? Como é que ele conseguiu tomar a terra? Simple. Simples. He told the woman Ele contou a uma mulher a lie. uma mentira. What is a lie? O que é uma mentira? Ignorance Ignorância of the truth. da verdade. What was the lie Satan told the woman? Qual foi essa mentira que Satanás contou? Interesting. Interessante isso. In Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1, God said, Deus havia dito: let us make man façamos o homem in our own image, e a nossa in imagem our own likeness, e nossa semelhança, just like us. exatamente como nós. Yes. Sim. In chapter 3, Capítulo 3, Satan said to Eve, Satanás disse a Eva: do you want to be like God? você gostaria de ser como Deus? Wait a minute. Espera um pouquinho. In chapter 1, No capítulo 1, God said, Deus havia you dito: are like me already. você já é como eu. Chapter 3, Capítulo 3, Satan said, Satanás do you want to perguntava: be like God? você não quer ser como Deus? The greatest temptation A maior tentação in life nesta vida is self-doubt. é você se autoduvidar. Escreva. Duvidar de si mesmo. Escreve isso. Anota isso. This is the reason for all of your problems. Essa é a razão de todos os seus problemas. You doubt who you are. Você duvida da sua identidade, de quem você é. Do you want to be like God? Peraí, você quer ser como Deus? What was he doing? O que ele He estava was making fazendo? her question who she was. Estava questionando quem She was ela already era. like God. Ela já era como Deus. You don't know who you are. Você não sabe quem você é. You are a powerful woman. Você é uma mulher You are poderosa. an awesome man. Você é um homem impressionante. But the devil, Mas o diabo, through your culture, através de sua have made you cultura, doubt yourself. fez com que você duvidasse de você mesmo. 4,000 years later, 4.000 anos mais tarde, the second Adam came to earth. o segundo Adão veio à terra. Satan said to him, Satanás disse a ele: if you be the son of God, se você for o filho de Deus, If se
you be? Se você for, Doubt yourself. duvide de quem você é. He was already the Son of God. Mas ele já era o He was filho de born the Deus. Son of God. Ele nasceu He o was filho de prophesied the Deus. Son of God. Havia sido He knew he was the profecias. Son of God. Ele sabia que ele But era. Satan said, Mas Satanás disse, same temptation. a mesma tentação. If you are the Son of God, Se If você you are é, the Son of God. se você é, doubt yourself. então duvide de quem você é. Let me ask you the same question. Deixa eu lhe perguntar a mesma pergunta. Are you a son of God? Você é um filho ou filha de Deus? Think. No. Peraí. See, that's a religious response. Essa daí é uma resposta religiosa. Do you really believe that on Monday morning? Agora, você realmente crê nisso segunda-feira de manhã? Do you believe that when you have no money? Você acredita nisso quando você está sem dinheiro? Do you believe that when you are sick in your body? Você acredita quando você está com alguma enfermidade no seu corpo? In John chapter 1, Em João capítulo 1, Jesus said, Jesus disse, and the word became flesh and dwelt among us. e a palavra, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. And we beheld his glory, E nós então agora temos a sua glória. the Son of the living God. O Filho do Deus And as vivo. many as believed on him, E todo quantos aqueles to them creem gave he nele, the authority a eles lhes deu to call autoridade themselves- de se to call chamarem, themselves, de se chamarem to call themselves chamarem sons of God. filhos de Deus. Why did Jesus have to come to earth Por que é que Jesus teve que vir à Terra to convince us para nos to convencer call ourselves de que nos chamássemos sons of God? filhos de Deus? Because we don't believe it. Porque nós não acreditamos. You are not from earth. Você não é dessa terra. Every Brazilian, Todo brasileiro, your fathers came from Portugal. seus pais vieram de Portugal. You are not from Brazil. Você originalmente não é do Brasil. You inherited Brazil. Vocês herdaram o Brasil. Your roots As suas are in raízes Portugal. estão lá em Portugal. No matter how long you be in Não Brazil, interessa quanto tempo você gastou your aqui no great, Brasil. great, great grandfather Os seus antepassados And lá mother. atrás and mother e suas are as from mães e os Brazil. pais Are todos from vieram Portugal. lá de Portugal. But you forgot them. Mas você esqueceu You deles. forgot Portugal. Você esqueceu de You don't Portugal. think about Portugal. Você nem pensa em Portugal. You think this is your home. Você acha que essa é sua And casa. that's what Sua... man has done with heaven. Isso foi o que o homem fez com o We've céu. been away from heaven so long, Está longe do céu há tanto we tempo think we are from earth. que a gente acha que a gente é aqui da terra. So we act Então nós agimos like earthlings. exatamente como os terrestres. Jesus came Jesus veio from heaven lá dos céus, to earth aqui para a terra, to restore us para nos restaurar to our birthright. aos nossos direitos de nascença. Jesus came to earth Jesus veio a essa from terra, heaven lá dos céus, to restore us para nos restaurar to our government. e restaurar